Bom, para a gente poder iniciar de fato o nosso servidor HTTP, o servidor ele precisa escutar numa determinada porta, né? Ele precisa aceitar conexões numa determinada porta, o que a gente chama de escutar uma porta. E aí para isso eu vou declarar uma variável porta e essa porta eu tenho que atribuir um número. A gente normalmente como servidor HTTP a porta é 80, mas como a gente está num ambiente de desenvolvimento, dependendo do sistema operacional, se for um sistema Linux, por exemplo, você só vai conseguir utilizar a porta 80 como superusuário. Então eu não quero ter esse trabalho, eu vou colocar uma porta aqui acima de 1024 para eu não ter essa restrição. Então portas de 1024 para baixo são portas reservadas no Linux e você não vai conseguir rodar sem ser superusuário. Então vamos colocar aqui uma porta qualquer, obviamente essa porta não pode estar sendo utilizada por nenhuma outra aplicação. Se por acaso você tiver alguma outra aplicação usando a porta 8000, você tentar rodar o nosso projeto e der algum erro da porta, você troca a porta por um outro número. Então vamos colocar aqui a porta 8000. E aí, para a gente poder iniciar o nosso servidor HTTP, eu preciso fazer http.listen. Aqui no Visual Studio Code, ele já, de vez em quando, ele mostra uma ajuda. Ele está me mostrando quais são os parâmetros que esse método requer. Só que ele me mostra que eu tenho 9 versões desse método. A versão que a gente quer é essa versão aqui, a versão número 4. Estou clicando aqui nas setas só para vocês poderem ver a assinatura da função aí. Então, a gente precisa indicar qual que é a porta e quando eu digitei aqui ele saiu, e eu preciso passar um segundo parâmetro que ele está dizendo que é um listener. Um listener é um ouvinte, é o que a gente chama de função de callback. Mas a forma de você saber que isso de fato é uma função, uma é lendo a documentação, né, do módulo HTTP lá do Node.js no site oficial, e outra é observando essa seta aqui, é o que a gente chama de arrow function. É uma sintaxe simplificada para a gente poder escrever funções no JavaScript. Isso tem também em outras linguagens, mas com outro nome e às vezes a sintaxe é um pouquinho diferente. Mas aqui em JavaScript, se você ver essa setinha, isso representa uma função. Se eu preciso passar uma função, eu preciso saber qual que é a estrutura dessa função que eu preciso passar. E aqui ele está me dizendo isso. Você vê que tem parênteses vazios. Esses parênteses vazios quer dizer que essa função que eu preciso passar, ela não deve ter nenhum parâmetro. E aqui eu tenho um void para dizer que essa função ela não precisa retornar nada, certo? Então, o listen, essa versão do listen, ele espera uma função. Então, uma função desse jeito. Então, eu vou passar uma função, só que essa função ela não precisa ter nome. Eu não preciso colocar um nome aqui qualquer, certo? Eu só preciso colocar os parênteses e as chaves, né, sem nome. Por quê? Ele está pedindo uma função e, nesse caso, como eu estou criando uma função dentro dos próprios parênteses da chamada do listen, essa função ela só vai ser visível pelo método listen. Ela não precisa ter um nome porque ela não vai ser usada em lugar nenhum. Se essa função tivesse sido criada fora aqui desses parênteses do método listen, aí ela teria um nome e eu utilizaria esse nome aqui para passar por listen. Mas nesse caso não, eu estou criando a função agora. Eu não estou passando por listen uma função que já existe para que o listen possa executar. Então essa função aqui não precisa ter nome. E aí o que vai acontecer? O listen vai chamar essa função que eu passar automaticamente quando ele conseguir iniciar o servidor HTTP na porta que eu especifiquei aqui, certo? Que eu passei aqui por parâmetro. Então, essa função que eu passo, não sou eu que estou chamando. Uma função de callback, um listener, ele vai ser chamado para mim quando algum evento acontecer. Então, nesse caso, o evento é o servidor conseguiu iniciar na porta especificada. Então, aqui a única coisa que eu vou fazer é colocar um console log. Vou só digitar log, pressiono Enter, ele faz todo o trabalho e ele vai imprimir uma mensagem no terminal dizendo servidor iniciado. Abra o navegador em... Pronto. Então, agora quando eu iniciar aqui, usando npm start, eu vou ver a mensagem no terminal. Pronto, servidor iniciado.
Então, se eu tentar abrir esse endereço, eu vou ver isso aqui, cannot get barra. Ele está me dizendo que eu não posso acessar a raiz do site, né? Então, porque na verdade eu iniciei o servidor, mas eu não escrevi o código dizendo o que tem que acontecer quando o usuário acessar a raiz do site ou um endereço específico, certo? Então essa mensagem é normal, é o esperado.